Olá, estamos de volta. Eu sou o professor Kleber e está comigo aqui no estúdio a professora Simone. E eu quero aproveitar para falar para vocês, para aproveitarem bastante essa aula, porque podem ajudar vocês a resolver alguma questão e sanar algumas dúvidas. Bom, pessoal, hoje é nosso último encontro. Hoje nós vamos ver uma revisão de todos os outros 5 encontros. Logo após vocês vão fazer a prova. A prova está super fácil, engloba a maioria dos conteúdos que nós vimos. E hoje vai ter alguns pontos que nós vamos abordar aqui que vai ser de extrema importância para a prova de vocês. Vamos lá. Objetivos da teleaula. Hoje nós vamos compreender os conceitos básicos de banco de dados. Ou seja, nós vamos ver todos aqueles conceitos relacionados a banco de dados. Vamos conhecer sobre a modelagem, a criação e a manipulação desses dados. Vamos ver também como que se estabelece relacionamentos entre as tabelas. E vamos aplicar os conceitos básicos da linguagem SQL. Bom, primeiramente, antes de começarmos, tem aquele conceitozinho básico que vem a ser banco de dados. Nós vimos ao longo das nossas teleaulas com bastante frequência o termo banco de dados. Mas, recapitulando, o que vem a ser banco de dados? São um conjunto de dados integrados com o objetivo de atender a uma comunidade de usuários, ou seja, está relacionado a um universo de discurso específico. Outro conceito também é uma coleção de dados relacionados, ou seja, os dados estão ligados através de relacionamento. Dados são fatos conhecidos que podem ser registrados e possuem significado implícito, ou seja, um banco de dados é uma coleção de dados relacionados. O que vem a ser dados? Algo que se deseja representar do seu universo de discurso dentro do banco de dados, representado através de tabelas. Exemplo, uma agenda com nome, endereço e número de telefone. Em outras palavras, é um banco de dados que seja uma agenda telefônica, onde nós vamos guardar o nome e o número de telefone de determinadas pessoas. O que é SGBD? Sistema Gerenciador de Banco de Dados. É uma coleção de programas que permite ao usuário criar e manter uma base de dados. Ou seja, é um conjunto de softwares, vários softwares que permitem manter o seu banco de dados funcionando. O DBA pode dar manutenção, pode definir regras de segurança, entre outras coisas. Então, sistema gerenciador de banco de dados é um conjunto de software que vai deixar atender o seu banco de dados. Através do SGBD, nós criamos a nossa base de dados. Nós vimos ao longo da nossa teleaula sobre o MySQL Workbench. O sistema gerenciador de banco de dados que nós adotamos foi o MySQL. É um sistema de software de propósito geral que facilita a definição do nosso banco de dados, a construção e principalmente a manipulação da base de dados através de comandos SQL que nós vimos ao longo das nossas aulas e vamos ver hoje novamente. Quais são os benefícios do sistema gerenciador de banco de dados? Primeiramente, ele faz com que nós possamos superar problemas como redundância e inconsistência de dados. O que é isso? Dados redundantes, repetidos em mais de uma tabela, ou inconsistência deles, a informação não ser confiável, não ser coerente, não ser correta. Dificuldade de acesso aos dados. Ou seja, o sistema de gestão de banco de dados ele veio para melhorar essa dificuldade no acesso aos dados, pois nós estamos evitando as redundâncias. Outro problema muito comum que no sistema de gerenciador de banco de dados nós resolvemos, que é o isolamento dos dados.
Como os dados estão relacionados, nós não vamos ter esses dados isolados em arquivos, mas sim no nosso sistema administrador de banco de dados, dentro das tabelas. Superar também anomalias de acesso concorrente. O que é isso? Em sistema de arquivos, é muito comum, nós temos dificuldade de 2 ou mais usuários acessarem a mesma tabela. Anteriormente nós usávamos banco de dados Paradox ou DBase, são muito antigos. Mas tínhamos problema 2 ou mais pessoas acessar a mesma tabela, ou a mesma base de dados. Tinha problema de travamento ou de bloqueio. Hoje no sistema de organizador de banco de dados veio para resolver este problema. Outra situação é resolver problemas de segurança e integridade. A segurança tanto da informação quanto do acesso a essa informação. E principalmente garantir a integridade, ou seja, que os dados estejam disponíveis 24 horas e os dados estejam corretos, sem repetição, que nós vimos anteriormente. Que tipo de usuários que nós temos de banco de dados? Aqui engloba o que? Desde o usuário de sistema, que são os famosos usuários leigos, aquele que através de um software ou através de um sistema web vão acessar indiretamente o banco de dados para fazer manutenção, para inserir uma informação, para alterar ou até mesmo para excluir. Os usuários avançados, que são o quê? Aquelas pessoas que possuem conhecimento maior da linguagem de SQL, que possa poder realizar comandos dentro do sistema organizador de banco de dados. Os programadores de aplicação, que são nada mais nada menos que os programadores que vão desenvolver a nossa interface, que é o software, para acessar a nossa base de dados. Ou seja, através do software que nós vamos acessar o nosso banco de dados. Os analistas de sistemas, que são quem? A pessoa que vai lá no cliente, que faz a coleta de todos os requisitos para se desenvolver, projetar e construir a base de dados. E o último nível de usuário que nós temos é o administrador de banco de dados, o famoso DBA. O DBA é quem? É a pessoa que, na prática, conhece de todo o sistema organizador de banco de dados. Desde a parte de segurança, desde a parte de manutenção, construção, tem que ter... É o DBA que deixa o banco de dados funcionando o tempo todo, é responsável por backup, restauração, entre outras coisas. Qual é a figura do DBA? Qual é a função do administrador de banco de dados? Primeiramente, é o usuário mais importante do sistema de administrador de banco de dados, pois ele implanta as regras de segurança e integridade. Ele que define quais usuários vão acessar quais tabelas e o que ele poderá acessar através dos comandos DML e DDL, que nós vamos ver nos próximos slides. Ele atribui permissões de acesso adequadas a cada usuário. O DBA ele pode definir níveis de acesso por grupos de usuário ou por usuário individualmente. Um usuário pode acessar a tabela de clientes, já outro usuário não pode acessar a tabela de contas a receber. Não pode inserir informação, não pode executar o comando delete. Então essa é uma das funções ou atribuições do DBA. Monitoramento do ambiente, ou seja, fica monitorando o ambiente para verificar se o banco de dados está em perfeito funcionamento, se não tem muitos usuários acessando, se o tráfego na rede está normal. Geração de cópias de segurança, o famoso backup, né? Quem define isso, de quanto em quanto tempo, é o DBA. Ah, vou fazer backup semanal, vou fazer backup diário. Mas é importante se ter backup, porque volta e meia pode acontecer alguma falha técnica, né? Seja ela descarga elétrica, seja o HD queimar ou outro problema do tipo, e é necessário que você tenha backup. Suporte à equipe de desenvolvimento.
que são os analistas e os programadores. Ou seja, é o DBA que vai manter a comunicação com os programadores e os analistas. Ou seja, o DBA vai criar as tabelas, vai dar manutenção no banco de dados de acordo com a necessidade dos analistas e programadores. Pois, mesmo o banco de dados já estando funcionando, com dezenas ou centenas ou milhares de informações, às vezes é necessário fazer manutenção nesse banco de dados, como por exemplo, criar novas tabelas, criar novos campos, e isso é o suporte que o DBA faz. Bom, vamos aos conceitos relacionados a banco de dados. O primeiro dele é entidade. O que vem a ser entidade? Tudo aquilo que se pretende armazenar no banco de dados. Resumindo, uma entidade é tudo aquilo que você quer armazenar, seja algo concreto, seja algo abstrato. Como, por exemplo, coisas, objetos, fenômenos da natureza, pessoas, cargos e funções. Aqui nós temos tanto objetos concretos quanto objetos abstratos. Como que a entidade ela é representada no nosso modelo? Ela é representada através do retângulo, com o nome da entidade dentro do retângulo. Então aqui nós temos um exemplo da entidade médico, e embaixo nós temos o exemplo da entidade paciente. Uma entidade vai armazenar informações sobre os médicos e a outra sobre os pacientes. Atributo. O que vem a ser atributo? Atributos são os campos, são as informações que se desejamos armazenar de cada entidade. Características ou propriedades relevantes de uma entidade. Tudo aquilo que eu desejo armazenar e que seja relevante, importante, é um atributo. Deve-se considerar o universo de discurso. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma entidade de médico, tudo que é relacionado a médico pode ser considerado atributo. Então, o meu universo de discurso é médico. Exemplos de entidades com seus atributos. Eu tenho uma entidade paciente, onde nós temos o atributo nome, o atributo endereço, o atributo telefone, o atributo sexo e o atributo idade. Temos a entidade médico, temos também o atributo nome, temos o atributo CRM e temos o atributo telefone. A entidade aluno, atributo nome, atributo matrícula, atributo endereço e atributo telefone. Então, atributo são as características ou propriedades relevantes de uma entidade. Relacionamentos. Foi falado para vocês em algumas teleaulas atrás que é importante que o que define o banco de dados, você não tem uma tabela que não se relaciona com a outra. Então, se você criou uma tabela, é importante que ela mantenha um relacionamento. O que é o relacionamento? É a associação que uma entidade, uma tabela tem com a outra. Qual o relacionamento da entidade médico com a entidade paciente? Qual o relacionamento da entidade cliente com a entidade telefone? Então, os relacionamentos demonstram os vínculos, as associações existentes entre as entidades. Por padrão, utilizamos verbos para definir nomes de relacionamento. Em outras palavras, um relacionamento ele é representado através do losango. O relacionamento ele envolve duas ou até mais entidades. Aqui nós temos o exemplo da entidade médico e da entidade paciente. A relação de médico para paciente está expressa através do losango, onde o nome do relacionamento quer dizer atende. É um verbo. Poderia ser médico consulta. Já a entidade aluno, logo abaixo, possui um relacionamento com a entidade disciplina. E esse relacionamento é cursa. Ou seja, aluno
cursa disciplina. Então, o relacionamento é a associação entre duas ou mais entidades. Cardinalidade de relacionamentos. Nós temos 4 tipos. O primeiro, 1 para 1, que quer dizer o quê? Uma entidade A está associada no máximo a uma entidade B. E uma entidade B está associada no máximo a uma entidade A. Em outras palavras, a entidade A é 1 e a entidade B é 1. É o relacionamento 1 para 1. Um exemplo, homem é casado com uma mulher. Um homem é casado com uma mulher é casada com um homem. Então a relação, a cardinalidade de relacionamento entre essas duas entidades é 1 para 1. O que isso quer dizer? Que só pode ter, um homem só pode ser casado com uma mulher. É 1 para 1. Já a cardinalidade 1 para muitos é expressa com 2 N. Uma entidade A está associada a qualquer número de entidades de B. Já uma entidade de B, entretanto, pode estar associada no máximo a uma entidade de A. A entidade de A, uma entidade de A está a vários de N. Vários de N está para uma de A. Então, o relacionamento você consegue enxergar tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. 1 para muito. Uma relação da entidade A pode estar relacionado com N informações da entidade B. Esse N pode ser 0, 1 ou mais. Tá? O N é um número flexível. Muitos para 1. É o inverso do 1 para muitos. Uma entidade A está associada a, no máximo, uma entidade B. E uma entidade B, entretanto, pode estar associada a qualquer número de entidades A. A entidade A e a entidade B. É o inverso. Um cliente pode ter N telefones. N telefones pode ser de um cliente. Muitos para muitos. É expresso por N ou N para N. Uma entidade A está associada a qualquer número de entidades de B. E uma entidade de B está associada a qualquer número de entidade de A. Então nós temos 4 cardinalidades: 1 para 1, 1 para N, N para 1 e N para M. A maioria dos relacionamentos são muitos para muitos, tá? Como que nós definimos as cardinalidades? É na normalização. Então, quanto mais nós normalizamos, melhor fica o nosso banco de dados. E com isso as informações elas não ficam redundantes, não ficam repetidas. Para isso que serve a cardinalidade. Modelo relacional. Bom, aqui nós já vamos verificar a modelagem relacional, nosso modelo relacional. Quais são as características e os padrões? As colunas definem os campos, ou seja, a coluna nome define o campo nome. As linhas definem os registros. Eu tenho uma linha na tabela cliente que vão definir os registros de um determinado cliente. Tabelas. Cada qual é designada por um nome único. A ordem das colunas na tabela não tem qualquer significado. Bom, tabela, entidade, são sinônimos. Então, o nome da tabela ele é único. Não pode se repetir. Não pode conter caracteres especiais. Não pode conter espaço. E os campos ou atributos, eles são representados, não importa a ordem.
claro, é aconselhado que você crie os seus campos de acordo com a importância deles. Todos os valores de um dado atributo pertencem a um determinado domínio. Em outras palavras, quer dizer o quê? A informação que nós temos em um campo, ela é de um tipo. A informação é de um tipo. Ou é inteiro, ou é numérico, ou é texto, ou é data, ou é valor numérico. Conceito de chave primária. É um dos conceitos primordiais de banco de dados. Identifica de forma única uma linha em uma tabela. Ou seja, é através da chave primária que nós identificamos determinado registro na tabela. Ela é caracterizada por um campo ou atributo na tabela que não se repete, ou seja, não pode conter valores duplicados. Esse é o conceito básico. É um campo na sua tabela que não se repete e não pode conter valores duplicados. Além disso, não pode conter valores nulos ou branco. Não pode conter um valor nulo. Esses dois conceitos são os conceitos mais usados quando se diz respeito à chave primária. Caso você tente repetir o valor de uma chave primária, ocorrerá uma violação de restrição de integridade. Essa violação, ela é garantida pelo sistema gerenciador de banco de dados. Ou seja, ele já garante que você não vai colocar um valor repetido no seu atributo ou no seu campo, que é a chave primária. Chave primária também é conhecido como Primary Key ou PK. Na maioria das modelagens, vocês vão visualizar a sigla PK. Nós temos dois tipos de chave primária: a simples e a composta. A simples é formada por um único campo. Já a composta é formada pela combinação de dois ou mais atributos. Eu particularmente não gosto de criar tabelas com chaves primárias compostas. Mas isso não é regra, tá? Tem autores, tem DBAs, tem programadores que gostam de criar um campo como do tipo, um nome código, do tipo inteiro, e deixar o sistema gerenciador de banco de dados controlar esse código, ou seja, controlar essa chave primária, gerar esse número sequencialmente, sem a interferência do usuário, sem a interferência do programador. Mas não tem regra. A regra, o importante é não deixar que esses valores sejam repetidos ou nulos. Chave estrangeira, ou Foreign Key, ou FK. É atributo ou conjunto de atributos originário de uma tabela que é replicada em outra. Estabelece uma associação, estabelece o relacionamento entre linhas das duas entidades. Ou seja, é aqui que é definido o relacionamento. Uma chave estrangeira em uma determinada entidade sempre será uma chave primária em sua entidade de origem. Ou seja, uma chave estrangeira sempre vai ser uma chave primária. Quando nós utilizamos ferramentas de modelagem, quando nós vamos fazer o relacionamento, nós selecionamos a tabela A, clicamos dela e vamos clicar na tabela B, automaticamente vai ser gerado esse campo, vai ser criado esse campo na tabela de chave estrangeira, e esse campo vai ser o quê? O que era chave primária vira chave estrangeira. Então, essa é a regra. É um campo ou vários valores que vão garantir a relação, ou seja, a relação da tabela A com a tabela B é através do relacionamento ou associação. Caso você tente colocar um valor em uma chave estrangeira que não é
chave primária na entidade de origem, ocorrerá uma violação de restrição de integridade. Ou seja, o campo para existir, o valor, o conteúdo, a informação para existir na chave estrangeira, ela deve-se antes existir na chave primária. Na prática, o que seria? Você não vai conseguir fazer uma venda para um cliente que não está cadastrado. Então, essa é a regra. Ou seja, para existir na chave estrangeira, antes deve-se existir na chave primária. Se você tentar, através do comando insert, tentar fazer essa inserção na tabela de pedidos, vai dar um erro de restrição de integridade. Formas normais. O que vem a ser forma normal? Ou formas normais? Diz respeito à normalização do banco de dados. Que outras palavras evita a redundância dos dados e garante a integridade da informação. Ou seja, os dados não vão estar repetidos em 2 ou mais tabelas. Eles vão estar íntegros, corretos. Nós temos até a 5ª forma normal. Mas como eu falei para vocês em algumas teleaulas, nós vamos... É aconselhável trabalhar até a 3ª forma normal. Então nós temos a 1ª forma normal, 2ª forma normal e a 3ª forma normal. Quando você normaliza até a 3ª forma normal, seu banco de dados já está ok, já está correto. Você já pode construir ele, já pode criar ele. 1ª forma normal, ou 1FN. O que vem a ser? Qual o conceito? Nenhum atributo de uma entidade deve ser multivalorado. Ou seja, não pode conter valores múltiplos. Todos os atributos devem conter apenas valores atômicos, ou seja, valores pertencentes a um determinado domínio. Aqui nós temos a tabela médico, onde o atributo telefone, ele é multivalorado. Então nós precisamos eliminar essa redundância, eliminar essa anomalia. O que nós fazemos? Nós dividimos em 2 entidades, que é o que nós vamos ver no slide a seguir. Dividimos em 2 entidades, a entidade médico ficou sem o atributo telefone, e criamos a entidade telefone com o ID do médico e os campos sem serem multivalorados, ou seja, estão pertencentes a um determinado domínio, a um domínio string. E aqui está o relacionamento. Nós temos o ID do médico, ou seja, esse campo ele é uma foreign key. Para existir aqui, ele deve existir na entidade médico como um campo PK, ou primary key. 2ª forma normal. Tabelas com chaves primárias compostas devem sempre ter os demais atributos dependentes de toda essa chave primária e não apenas dela. Aqui nós temos essa tabela onde nós temos 1, 2, 3 atributos que são chave primária. Os demais campos, que são esses, eles devem ser dependentes de toda a chave primária. Aqui nós vimos que o ano produção não depende do autor, do ator, e sim do número do filme e do título. Então aqui ela não está na 2ª forma normal. Como que nós resolvemos? Dividindo em 2 ou mais entidades, ou tabelas, que nós vamos visualizar aqui agora. Então aqui está em 3 tabelas, a tabela filme, onde nós temos a chave primária e os demais campos dependentes dela. A entidade ator, a chave primária e o campo que depende dela. A entidade elenco, ela foi criada para quê? Para garantir aquele relacionamento N para N. Então normalmente na 2ª forma normal, você vai criar uma 3ª entidade, onde vai conter a chave primária
da tabela A e a chave primária da tabela B. Então, uma tabela vira 3 tabelas na segunda forma normal. Já a terceira forma normal, não deve haver interdependência entre os atributos que não fazem parte da chave primária. Ou seja, os atributos devem depender única e exclusivamente da chave primária e não depender-se entre si. Todos os atributos de uma entidade devem depender apenas da chave primária dessa mesma entidade. Entretanto, para estar na terceira forma normal, uma tabela também deve estar necessariamente na segunda forma normal. Aqui nós vimos que a chave primária é o número do filme. O atributo preço, ele não depende do número do filme, e sim da categoria. Então, essa entidade ela não está na terceira forma normal. Para isso, nós vamos precisar dividir essa entidade em 2 ou 3 entidades para que a mesma esteja na terceira forma normal. Então, aqui está. A entidade filme possui o número do filme como chave primária e os demais campos dependem da chave primária, que é número do filme. Foi criada-se uma outra entidade, categoria, onde nós temos a chave primária e o preço. O preço, sim, depende da categoria. Então, aqui foi eliminado aquela interdependência. E o campo que era chave primária na tabela categoria virou chave estrangeira na tabela filme. Aqui nós estamos mantendo o relacionamento. Linguagem SQL, também chamada de Structured Query Language, ou linguagem de consulta de dados. Ela possui alguns subconjuntos: a DDL, a DML, a DCL e a DTL. As duas mais importantes são a DDL e a DML. Essas duas aqui já dizem respeito ao usuário DBA. Quais são os comandos da DDL? Create Table, Alter Table e Drop Tables. Quais são os comandos da DML? Insert, Update ou Delete. E os comandos da Data Control Language, ou linguagem de controle dos dados, é o Grant, aqui não tem o E, tá? E o Revoke, que são os comandos para conceder e revogar a permissão de acesso. E esses comandos aqui embaixo, da DTL, são para controle de transação. É o Begin para iniciar uma transação, o Commit para finalizar e o Rollback para desfazer uma transação. Como que nós criamos um banco de dados? Quais são os passos? Primeiro, instalar e configurar um SGBD. No nosso caso, nós vimos o MySQL. Conectar ao SGBD. E executar os comandos SQL. Sejam ele DML ou seja ele DDL. Aqui embaixo está o comando para se criar um banco de dados. Create Database e o nome da nossa base de dados. Esse comando é executado apenas uma vez. Na prática, aqui nós temos o comando de criação da nossa base de dados, visto anteriormente no slide anterior, no slide anterior. Embaixo nós temos o comando use biblioteca. Está dizendo que nós vamos utilizar o banco de dados da biblioteca, porque pode acontecer de nós temos vários bancos de dados aqui do lado, tá? Então é necessário você definir qual banco de dados que você vai utilizar. Criação de tabelas. Comando SQL para a criação das mesmas. Create Table, o nome da tabela. Abre e fecha parênteses. As colunas com seus nomes e os seus tipos de dados.
pode ser 2, 3 ou mais colunas, atributos. Na prática, aqui nós temos criação de duas tabelas. Create Table Gênero com o atributo ID Gênero, que é uma chave primária, não nulo. E o atributo Descrição, que também é não nulo e é um varchar de 2. Então é uma tabela com 2 atributos. Embaixo nós também temos outra tabela autor. O que difere a tabela autor e a tabela gênero são o quê? Os atributos específicos desta tabela. Mas são 2 apenas, ó, com chave primária. Já no próximo slide nós temos a execução do comando Create Table utilizando a nossa chave estrangeira, Foreign Key, do relacionamento de duas tabelas, a tabela gênero com a tabela obra. Temos o campo número da obra, que é inteiro, não nulo e autoincremento. Esse autoincremento quer dizer que o SGBD vai controlar ele, vai gerar ele automaticamente. Temos 2 atributos, o título e o gênero, e o campo número da obra, que é chave primária, porque ele é não nulo. Então é o campo escolhido para ser chave primária. E temos o atributo ID Gênero, referente à tabela gênero, ao campo ID Gênero, on delete restrict, ou seja, uma restrição de integridade que vai ser restrito à deleção. Então aqui está a criação da tabela obra, especificando a chave estrangeira. Poderia ser 2 ou 3 colunas sendo chave estrangeira. Temos aqui também mais 2 outras entidades com 2 chaves estrangeiras, uma chave primária e outros atributos. A criação das tabelas, elas acaba se tornando um processo repetitivo. Por isso que eu falei nas teleaulas anteriores que é aconselhar vocês utilizarem uma ferramenta que já gere o script, já gere todo o código SQL para você. Mas é claro que antes disso é importante que vocês conheçam os comandos de criação de tabelas, para que caso vocês precisem dar uma manutenção ou criar uma tabela na mão futuramente. Outras tabelas de autoria e de movimentação com chaves estrangeiras, usando a references. A nossa chave primária é uma chave primária composta. E aqui embaixo nós temos a tabela movimentação, que é uma chave primária composta por 3 atributos, tá? E 2 chaves estrangeiras. Uma é a matrícula, que faz referência à tabela usuário, ao campo matrícula. Ou seja, nessa tabela ela é PK e nessa tabela ele vai ser FK. On delete restrict. Por padrão nós utilizamos mais esse aqui do que o on delete cascata. 2 tabelas com informações diferentes, porém a regra para criação é a mesma. Alteração de tabela. Nós utilizamos o comando alter table. Com o nome da tabela, ADD, o nome da coluna e o tipo. Para excluir uma coluna da tabela, nós utilizamos o drop column. O drop é para excluir e o column é o nome da coluna e logo na frente o nome dela. Vamos ver no próximo slide na prática. Alteração e exclusão de tabelas. Os comandos de alteração e exclusão de tabelas fazem parte da DDL, assim como o comando de criação de tabelas. Aqui nós temos a execução do comando alter table
movimentação, estou alterando a tabela movimentação, adicionando uma coluna chamada multa do tipo numérico. Aqui embaixo está fazendo o processo inverso, executando alteração na tabela movimentação, drop column multa, ou seja, eu criei a coluna multa e depois eu removi. E esse comando embaixo é o drop table movimentação. É importante vocês tomarem cuidado caso queiram excluir uma tabela, tá? Você só vai conseguir excluir essa tabela se ela não possuir relacionamento com nenhuma outra tabela. Inserção de dados em tabelas. São comandos da DML, Data Manipulation Language, onde a sintaxe é insert into, o nome da tabela, os campos dessa tabela, separados por vírgula, values e o valor de cada campo, onde o primeiro valor representa a chave primária, o outro valor ao segundo campo. A inserção ela é sequencial, ou seja, você tem que especificar todas as colunas com as suas respectivas informações. Caso contrário, você não vai conseguir inserir. Nessa de baixo, estou inserindo na mesma tabela gênero, com valores diferentes. Lembrando que as colunas são as mesmas criadas e obedecendo a mesma sequência. E os valores, o primeiro valor corresponde ao primeiro campo e o segundo valor corresponde ao segundo campo. Então, a inserção de dados é através do comando insert into. Selecionar dados da tabela. Nós temos N variações, N formas, mas aqui tá, as duas que estão aqui são as mais simples. Select, asterisco, from e o nome da tabela. Onde o asterisco representa todos os campos da tabela. Já no SQL de baixo, nós temos um select, descrição, from, gênero. A diferença desses dois SQL é que o primeiro ele vai trazer todos os campos. É importante tomarmos cuidado para não trazer todas as informações da tabela. Normalmente nós não queremos todas, nós queremos só um ou outro campo. Então nós especificamos as colunas que nós queremos trazer no nosso SQL. Aqui temos outras variações. A primeira nós temos a condição where, é uma restrição, ou seja, traga todos os registros da tabela obra onde o título é igual a DOM. O segundo, traga todos os registros da tabela obra onde o título like termina com a história, ou seja, parte do texto contém a palavra a história. É muito utilizada essa variação com like. E o último SQL, onde nós estamos tendo um inner join, ou seja, um relacionamento entre duas tabelas. Estou selecionando a coluna nome, a coluna data do empréstimo, from, usuário e movimentação, ou seja, são as duas tabelas envolvidas, onde aqui embaixo está sendo feito o relacionamento, onde na tabela usuário o campo matrícula é igual à tabela movimentação, o campo matrícula, ou seja, onde a primary key é igual a foreign key. Quando se quiser trazer informação de duas ou três tabelas, tem que se obrigatoriamente utilizar a cláusula where, para evitar redundância dos dados. Aqui nós temos um outro select um pouco mais complexo, né? Onde trazemos informações de 4 tabelas, né? Onde nós temos a condição where, o relacionamento está especificado aqui, o relacionamento. Da tabela M, que é o que? Tabela movimentação,
ponto, número do livro é igual a L, que é o livro, número do livro. Esse U, o M e o L são apelidos para não ter que colocar usuário, ponto, número do livro, tá? Isso quando o nosso SQL é muito grande. Quando ela é pequena não precisa utilizar esse alias que nós chamamos, que são os apelidos. Aqui está especificado 3 relacionamentos. Por quê? Porque nós temos 3 tabelas envolvidas. Não, 4 tabelas desenvolvidas, desculpa. Tabela usuário, tabela livro e tabela obra. E a tabela movimentação, ou seja, através desse relacionamento nós vamos evitar a redundância da informação. E mais uma palavrinha reservada para vocês, order by, ou seja, eu quero que traga todos esses campos, nome e data do empréstimo, ordenado por data do empréstimo. Esse select aí, ele é mais utilizado em relatórios, ou seja, traz informações de várias tabelas ordenado por algum campo. Lógico, não pode esquecer os inner joins, os relacionamentos. Caso esqueçam, a informação fica repetida. O próximo select, ele traz todos os registros da tabela movimentação, limitando nos 10 primeiros, ou seja, trazer só 10 registros. O próximo select, ele traz distinct, ou seja, selecione distinctamente a coluna nome da tabela usuário, ou seja, ele não vai repetir informação. Se tiver 2 Klebers ou 2 João, ele vai trazer um registro de cada. Integridade referencial. O que vem a ser integridade referencial? A integridade referencial, ela existe para garantir a consistência dos relacionamentos em um banco de dados. O campo ID gênero é uma foreign key, portanto, não pode ser preenchido de forma diferente da tabela original. Então, isso é a integridade referencial. Esse comando aqui embaixo, ele vai dar erro. Por quê? Porque nós temos a coluna título e a coluna ID gênero, com a informação shell script para título e a informação lim para gênero. Para que esse comando seja executado, a informação antes de existir nessa tabela obra, ela deve existir na tabela onde ela é chave primária. Por isso que aqui embaixo está informando que tem um erro. Então, caso desse erro, é porque você está violando a integridade referencial. Comando update e delete. O comando update serve para alterar uma informação na tabela. O comando delete serve para deletar. Comando update. Update, tabela gênero, set, a coluna descrição igual a livros técnicos, onde o ID do gênero igual a tech. Ou seja, vai se alterar a descrição dessa coluna, a descrição do valor, a informação dela, onde o ID gênero igual a tech. Vai dar um update, vai editar esse registro. Já o comando de baixo vai deletar da tabela usuário, onde a data do nascimento é igual a essa informação. O comando update e o comando delete, você altera ou você exclui a informação. Tá? Bom, pessoal, então essa foi a nossa revisão. Espero que ao longo das 6 semanas eu possa ter passado o conhecimento para vocês. É importante que vocês continuem buscando informação. Caso vocês vão se aprofundar nessa área, que é a área de banco de dados, tem várias fontes na internet, vários bancos de dados para vocês estudarem. A seguir vocês vão fazer a prova de vocês. A prova está super fácil, abrange os conteúdos que nós vimos e principalmente o que foi abordado hoje na revisão. Peço que tenham atenção, tá? E até mais, uma ótima prova a todos.